no segundo vídeo, tá? Nesse vídeo, então, ele coloca o seguinte: a tabela abaixo, no caso aqui ao lado, indica a idade de uma amostra de pacientes com hipertensão arterial, tá bom? Então, aqui, na verdade, ele não está indicando a amostra do valor da hipertensão arterial, mas sim da idade desses pacientes cuja hipertensão arterial foi verificada, tá? Então, eu quero saber qual é o desvio padrão da idade e o coeficiente de variação dessas idades também, tá legal? Aqui, diferentemente da tabela do exercício 3, cujo resultado eu postei para vocês ali já escrito, eu tenho um intervalo de classe para as idades, eu não tenho o valor da idade definido, tá? Quando isso acontece, eu sou obrigado a calcular o XI, o ponto médio dos valores, que eu vou até indicar aqui no meio, ó, para a gente poder economizar um pouco de espaço aqui para resolver o restante, tá? Então, o que é o XI? O XI é o ponto médio desses dois valores. Como é que eu faço isso? Eu posso somar e dividir por 2 ou pura e simplesmente entre o 20 e o 30, quem está no meio é o 25. É só isso, tá certo? Então, entre o 30 e o 40 é o 35, entre o 40 e o 50, 45, entre os 50 e os 60, 55, entre os 60 e os 70, 65. Até como exemplo aqui, ó, vou deixar indicado. Então, como é que eu posso chegar aqui nesse 65? Faz o 60 mais o 70 dá 130, dividido por 2 você chega no 65, tá certo? Bom, então nessa tabela eu esqueço agora o intervalo de classe e eu vou usar só o ponto médio, só o XI, com a quantidade de valores. O que muda desse exercício 4 e do 3 para os exercícios 1 e 2? É que no 1 e 2 eu já tinha sequência definida, eu somava só aqueles valores. Agora não, eu tenho 40 valores aqui, só que imagine eu somar esses 40 valores, ficaria muito complicado. Então, escrevendo na forma de tabela, eu posso utilizar a ponderação das quantidades. Então, eu tenho dois valores 25. Ao invés de eu fazer 25 mais 25, eu vou poder fazer 2,25. É 2 vezes 25. É só isso, tudo bem? Então, vamos lá. Voltando aqui, então, ó, eu vou começar calculando a média, então. Então, para calcular o desvio padrão, eu vou precisar da variância. Para calcular a variância, eu vou precisar da média. Então, vamos começar por aí. Então, a média é igual 2 vezes 25. Então, eu tenho que somar cada um dos valores respeitando a quantidade que está indicada aqui no número de pacientes, mais 11 vezes 35, mais 10 vezes 45, mais 9 vezes 55 e mais 8 vezes 65. Aí vamos lá. Vou fazer aqui a divisão pela quantidade de valores que já está dada aqui, é 40, tá? Aqui embaixo, pessoal, tá aparecendo um símbolo aqui, ó, também o símbolo grego, tá? Esse símbolo aqui indica somatório, ou somatória, como você preferir, tá? Ele nada mais é do que a indicação do total de valores, tá legal? Então, ao invés de escrever total, o pessoal coloca aí o símbolo matemático que tem a indicação do mesmo significado. Bom, vamos lá a média então. O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar, somar todos esses valores e vou dividir por 40. Como eu entendo que a conta é simples, eu vou fazer ele direto para poder aproveitar o espaço, tá? Para a gente gastar um pouco mais de espaço no cálculo da variância, que eu entendo que é menos comum ao nosso dia a dia. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu já vou digitar tudo direto, porque a calculadora vai entender, tá? Então, eu já posso digitar tanto a multiplicação quanto a adição. Então, vai ficar 2 vezes 25 mais 11 vezes, vezes 35 mais 10 vezes 45 mais 9 vezes 55 e mais 8 vezes 65. O resultado de tudo isso daqui, ele deu por causa do ponto. 2 vezes 25, então deixa eu só repetir rapidinho, pessoal. Mais 11 vezes 35, mais 10 vezes 45, mais 9 vezes 55
e mais 8 vezes 65. Resultado aqui, então, 1.900. Prontinho, tá certo? O que eu tenho que fazer com esse valor agora? Dividir ele por 40, que é a quantidade de valores que eu tenho aqui. Então, eu vou fazer isso daí. Então, 1.900 dividido por 40. O resultado aqui, 47,5. Então, essa é a minha média, tá? Então, a média de todas essas idades é de 47,5. Vou agora, então, para a variância, o sigma ao quadrado. O que eu tenho que fazer? 2 vezes, porque a quantidade é 2, o 25, que é o valor aqui da sequência, que é o xi, menos a média, que é o 47,5 ao quadrado, tá certo? Então, a diferença do cálculo da variância quando eu tenho uma tabela para o cálculo da variância quando eu tenho uma sequência numérica é que aqui na tabela eu tenho uma indicação da quantidade de valores, eu vou ter que usar essa quantidade, tá certo? Então, por isso que eu vou usar o 2 aqui. Aí, vamos lá, aqui mais 11 vezes o 35 menos a média, tudo isso ao quadrado, mais 10 vezes o 45 menos a média, também ao quadrado, mais 9 vezes o 55 menos a média ao quadrado. E para a gente terminar, temos então mais 8 vezes o 65 menos a média, 47,5 ao quadrado. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na folha, senão vai faltar espaço aqui. Pronto. Tudo isso daqui tem que ser dividido pela quantidade total, que nesse caso é o 40, tá? O que eu vou fazer aqui agora, então, pessoal? Eu vou deixar a multiplicação e vou fazer já a subtração e a potência, tá? Então, já vou elevar ao quadrado. Então, vamos lá. No primeiro valor ali, 25 menos 47,5. Resultado, 22,5, tá? Vou fazer o 22,5 ao quadrado, que nada mais é do que o 22,5 vezes o 22,5. Resultado, 506,25. Professor, já posso multiplicar direto? Pode, não tem problema. Eu vou escrever porque a gente está aqui em aula, eu estou explicando, tá? Então a gente acaba fazendo um pouco mais passo a passo. Aí agora eu vou fazer o 11 vezes 35 menos 47,5 é 12,5 e o 12,5 vai ao quadrado. Então 12,5 vezes 12,5. Então aqui vai ficar 11 vezes o 156,25. Continuando mais. Então, agora eu vou fazer o 45. Opa. 45 menos a média, menos o 47,5. Deu 2,5. Eu vou fazer 2,5. Opa. Então, eu vou fazer 2,5 vezes 2,5. Resultado, 6,25. Então, aqui, 10 vezes 6,25. Tudo isso mais 9 vezes. E aí, do 9, eu tenho que fazer o 55 menos 47,5. O resultado, 7,5. Aí eu tenho que fazer o 7,5 ao quadrado. Então, 7,5 vezes 7,5. 56,25. E para terminar, tudo isso mais 8 vezes. O resultado do 65 menos a média, o 47,5. Resultado 17,5. Aí eu vou fazer 17,5 ao quadrado. É 17,5 vezes 17,5. Pessoal, o legal é que você esteja, desculpa, até tinha que ter falado isso no outro vídeo. Vai assistindo o vídeo e vai fazendo junto, tá? Para verificar se você está entendendo, até para ir conferindo, tá? Porque pode acontecer de eu errar também. Tá legal?
Aconteceu isso no outro vídeo no finalzinho, tá? Para quem não assistiu depois, dê uma olhada nas anotações. Então, eu tenho que pegar tudo isso daqui e dividir por 40. Vamos então ao cálculo da nossa variância aqui. Então, aqui eu já vou digitar tudo direto, a calculadora vai entender já se eu digitar as multiplicações e também as adições, tá certo? Então, vai ficar aqui, ó, 2 vezes o 506 e 25, tudo isso mais 11 vezes o 156,25, mais 10 vezes o 6,25, tudo isso mais 9 vezes 56,25 e mais 8 vezes 306,25. O resultado, 5.750. Deixa eu só dar uma conferida, ó. 2 vezes 506,25, 11 vezes 156,25, 10 vezes 6,25, 9 vezes 56,25 e 8 vezes 306,25. É isso aí. Então, 5.750, é lógico que o fato do valor ter dado exato é um bom indicativo, tá? Muito provavelmente, realmente, nós fizemos isso daí de maneira correta. E tudo isso deve ser dividido por 40. Vamos, então, aqui fazer a divisão. Então, eu vou pegar o 5.750 e vou dividir isso daqui por 40. Pronto, eu já tenho a variância. Então, vamos anotar aqui, ó. Então, a variância, que é o delta ao quadrado, é igual a 143,75. Da variância, eu vou calcular agora o desvio padrão, que nada mais é do que a raiz do 143,75. O meu desvio padrão, então, é igual. Deixa eu calcular aqui do lado a raiz. Dessa vez, vou tomar cuidado para não copiar o valor errado, hein? Então, vamos lá. 143,75, calculada a raiz quadrado, 11,9896. Então, vou colocar aqui com 4 casas decimais. Então, 11,9896. Deixa eu conferir. Agora está certinho, tá? Cuidado, no vídeo anterior, pessoal, eu copiei um número errado ali, faltou um 9 ali na hora da cópia do valor da raiz, tá certo? Depois eu corrigi ali no escrito. Bom, esse daqui é o desvio padrão. O que falta eu fazer? Só o coeficiente de variação, que nada mais é do que a razão entre o desvio padrão. Então, eu divido o desvio padrão pela média e multiplico por 100 para obter a resposta em porcentagem. Nesse caso, vai ficar, então, 11,9896, dividido pela média, que é o 47,5, e tudo isso vezes 100. Eu vou ter que o coeficiente de variação é igual, então vamos fazer a conta aqui, ó. Mais uma vez, 11,9896 dividido por 47,5 vezes 100. O resultado, 25,24. Então, vamos anotar aí. Coeficiente de variação é igual a 25,24%. Prontinho, pessoal, tá feita aí, ó, é basicamente o mesmo cálculo que nós temos aí para uma sequência numérica. O que muda é que na tabela eu tenho as quantidades, eu vou ter que respeitar as quantidades na hora do cálculo, tanto da média quanto da variação. Beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Daqui a pouco a gente volta com os vídeos de análise bidimensional.